Jesus. Amém e amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, podem se assentar. Estou ministrando, obrigado pela água. Estou ministrando uma série de mensagens com o título Caminho de Dor, Caminho de Vitória. E eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 27, capítulo de número 14, verso de número 27, em nome de Jesus. Domingo passado nós falamos da ceia, nós vamos da ceia à ressurreição, discorrendo cada dia, cada domingo, um texto onde nos fará compreender melhor e nos fazer viver um pouco mais o que o Senhor tem para nós. Amém? Então peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, verso 27 a seguir. Quem achou diz amém? Amém? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Amém? Hoje de manhã, na escola bíblica, Deus nos deu uma oportunidade de usar do texto que nos foi ensinado, que nós pudemos aprender, para discorrer um pouco sobre a importância da palavra de Deus. Que o quanto muitas vezes essa palavra é negligenciada por todos nós. Por exemplo, usei o exemplo de que é muito mais fácil nós orarmos do que nós separarmos para ler a Bíblia. Porque quando nós pegamos para orar, nós podemos orar em qualquer lugar. Nós podemos, ao deitar, orar, nós podemos estar dirigindo, orando, nós podemos estar trabalhando com a nossa mente em oração também. Nós temos vários e vários meios de nós orarmos. Mas a ler a Bíblia com certa qualidade, buscando a direção de Deus, a vontade do Senhor, e isso muitas vezes é um pouco complicado. Porque nós olhamos as atividades que nós temos no dia a dia e nós nos esquecemos da importância que é separar um tempo não somente para ler, mas principalmente para meditar na palavra de Deus. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o homem natural é impossível dele compreender as coisas de Deus. Ele não consegue olhar para si e ter uma dimensão das coisas que Deus fez e daquilo que Deus irá fazer. Nós somos extremamente limitados para compreender a Deus em sua totalidade. Nós nunca conseguiremos isso. Por isso, Deus exige de nós uma compreensão melhor da sua palavra. Nós devemos ter prazer em conhecer a palavra de Deus, porque mesmo nós nos dedicando, nos debruçando em aprender da palavra de Deus, nós iremos cometer erros constantemente. A Bíblia nos traz o relato acerca de Jó, onde Jó sofre por diversas situações, como a perda dos seus filhos, de tudo aquilo que ele possuía, a perda da sua saúde, e não somente isso, a humilhação dos seus amigos virem e questioná-lo sobre várias e várias situações, e Deus tinha um propósito em tudo isso. Fazer com que Jó conhecesse melhor a Deus, com que ele tivesse uma intimidade com Deus. A Bíblia nos diz que Jó olha para dentro de si e ele abomina a si mesmo no pó e nas cinzas, porque para ele o conhecimento de Deus era muito grande, ele não tinha tido essa noção ainda. Então conhecer a Deus é algo muito importante, e não era diferente para os discípulos. Jesus,
escolhe 12 discípulos e os faz caminhar com ele constantemente. Aqui nesse momento de caminhada com Jesus, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus os ensina a orar, como Mateus capítulo 6 mostra. Jesus primeiro repreende ou exorta-os acerca da hipocrisia do seu coração, da forma que eles estavam orando, que os fariseus oravam, melhor dizendo, e logo após eles perguntam a Jesus, como nós devemos orar então? E aí Jesus começa a ensinar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e assim por diante. Jesus nos ensina a orar, mas nós nunca paramos para poder pensar que dentro desses 3 anos e meio, vamos dizer, de caminhada de Jesus com esses 12, Jesus estava os ensinando a meditar em sua palavra. Era a palavra de Deus sendo falada, era a palavra de Deus sendo dita para cada um deles, como ela está sendo dita aqui para cada um de nós hoje. A Bíblia, em sua estrutura, quando ela é lida, seja de forma pública, como acabei de fazer, ou nas suas devocionais em casa, é o próprio Deus falando para você, como ele dizia aos seus discípulos em sua caminhada. E essa palavra deveria permanecer no coração daqueles homens constantemente. Eles deveriam viver essa palavra deveria estar em sua mente, eles deveriam meditar nela de dia e de noite, como Deus, o próprio Deus diz a Josué. Ele deveria meditar, e não somente meditar, mas essa palavra regada por oração, deveria descer ao seu coração, para tirar eles do caminho que eles estavam andando de errado, daquilo que não agradava a Deus. E nessa caminhada, Jesus os ensina constantemente. Tanto é que esses ensinamentos de Jesus irão os direcionar mais à frente a não somente pregar, citar, recitar essa palavra, como também irá os ensinar a explicar essa palavra às outras pessoas. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro e de João, são combates às heresias que estavam sendo impostas. Por quê? Porque eles já haviam aprendido acerca da palavra de Deus, e com esse aprendizado da palavra de Deus, eles deveriam fazer com que as pessoas não dessem ouvidos a outras palavras que não fossem as verdadeiras palavras constantes do Evangelho. Nessa caminhada desses discípulos, eles tinham consigo o melhor dos mestres. Eles estavam prontos em sua caminhada. Eles estavam vendo como era a lei, como a lei deveria ser seguida, e que Jesus de fato veio para poder cumprir completamente essa lei, ser o cumpridor dela. Ao chegar o momento da ceia, Jesus começa a mostrar, como nós vimos semana passada, que na verdade não era mais o cordeiro que representaria a ceia, não era mais o animal que seria morto, seria temperado com ervas amargas, e eles se sentariam à mesa para comer, mas seria agora o corpo e o sangue do Senhor que representaria tudo isso. E após essa ceia, essa tão dolorosa ceia, essa última ceia, que a Bíblia vai nos dizer que o Senhor estava ansioso para poder participar dela, Jesus, nesse momento, canta uma devida canção, uma canção muito triste, e se prepara para os seus últimos momentos. Mas antes desse último momento, a subida dele até o Monte das Oliveiras, onde ele estaria se preparando para aquilo que ele iria enfrentar, ele tem um momento muito importante. Lucas vai dizer, com referência ao mesmo texto, que Satanás pede a sua alma, a alma de Pedro, para Deus, mas Jesus intercede para que isso não venha acontecer. E aqui em Marcos ele vai nos trazer o relato do que estava pronto a acontecer. Jesus tem a incumbência de instruir eles para que eles não viessem a se perder completamente no caminho, mas que eles viessem a ter esperança, mesmo que o seu coração não viesse a compreender a totalidade das palavras de Jesus. O verso 27 e 28 vai nos dizer assim: e Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Em primeiro lugar, Jesus traz uma realidade do que iria acontecer.
o cumprimento de uma profecia, onde o pastor, o sumo pastor, seria ferido, onde ele seria ferido e tudo aquilo que estava para acontecer, além de acontecer, também faria com que ele se dispersasse. Por que esses homens iriam se dispersar? Por que eles, mesmo depois de 3 anos andando com Jesus, ouvindo Jesus por algumas vezes dizer que ele iria morrer, mas ele ressuscitaria, eles não conseguem compreender essa palavra de uma forma muito clara? Porque o ser humano é extremamente limitado para compreender a Deus. E isso não deve ser algo que nos conduz a diminuir a nossa busca ao Senhor. Não deve ser algo que nos leva a olhar e falar assim, por eu ser limitada a conhecer a vontade de Deus, então não vou conhecê-la. Pelo contrário, isso deve ser um motivacional para que nós possamos ver a palavra de Deus como uma água que jorra, uma fonte inesgotável que jorra, e que nós possamos beber dessa água constantemente. Nós devemos buscar, porque aqueles que estavam fisicamente com Jesus, andavam com Jesus constantemente, ouvindo as palavras de Jesus sendo pregadas tanto para eles, de forma individual, como também para os demais que estavam ao redor, no monte, em todos os lugares que Jesus ia, eles se dispersaram. O que dirá a todos nós? O crente que não tem a palavra de Deus em seu coração, ele irá se dispersar. E ele não voltará. Ele poderá estar dentro da igreja por toda a sua caminhada, mas as coisas o causarão escândalo e ele não compreenderá o propósito e ele não permanecerá. Serei uma pedra de tropeço para vocês. Imagine aqueles homens em sua caminhada, vendo todos os milagres que Jesus havia feito, a mansidão de sua voz, o domínio de todos os assuntos que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, as maravilhas que Jesus fazia. Imagina aqueles homens olhando a morte passando sobre os seus olhos dentro do barco, Jesus levantando e mandando com que a tempestade passasse, ou simplesmente vendo a multiplicação dos pães, vendo paralíticos, coxos sendo levantados, pessoas que estavam mortas ressuscitando, e de repente elas olham para tudo aquilo que mais trazia esperança a elas, e elas simplesmente veem ele sendo preso. Jesus está trazendo a esses homens um alerta, como ele traz para cada um de nós sobre os dias que virão, onde o amor de muitos se esfriarão, onde sim a igreja passará por 7 anos de tribulação, e nós precisamos estar prontos. Jesus diz a esses homens: serei uma pedra de tropeço para vocês, porque vocês olharão para mim sendo preso, e a dor de tudo isso acontecer irá espalhar vocês para junto de mim. É mais um cumprimento daquilo que o Antigo Testamento aponta para a cruz, e de repente Jesus irá mostrar a essas pessoas que mesmo elas dispersas, haverá esperança para eles, porque eles estavam voltados com o seu coração ao cumprimento daquilo que era a vontade de Deus. O verso 28 vai nos dizer assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês na Galileia. Da mesma forma que Jesus fala de um escândalo, que isso irá fazer com que eles, de fato, veem a Jesus como uma pedra de tropeço. Ele sabe que depois de muita tristeza, de muita dor, depois que aquelas mulheres iriam até o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, e eu repito mais uma vez, mesmo Jesus dizendo a todos aqueles que o seguiam que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar, depois desse momento de dor, esse momento de luto, Jesus iria diante deles. Jesus está nos mostrando de uma forma muito clara que sim, nós passaremos por tribulações, nós passaremos por dificuldades em toda a nossa caminhada, mas Jesus estará conosco em todos os instantes. Mas para que nós possamos ter essa convicção, nós precisamos beber dessa água, nós precisamos nos munir de tudo isso que a palavra vem nos ensinar.
porque é ela que nos conduz a Deus. Eu disse hoje cedo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que isso significa de uma forma clara? Que nós só podemos chegar até Deus se nós tivermos o conhecimento de Jesus. Entenda uma coisa, Jesus é uma pessoa, o Espírito dele que foi deixado para nós, para nos consolar, é uma pessoa, e nós temos a responsabilidade, quando nós encaramos que somos filhos, de ter um relacionamento com ele. A Geu Gomes trazendo uma reflexão sobre perdão, eu quero usar a mesma reflexão sobre ser filho. Nós só podemos dizer que nós somos filhos de Deus se nós relacionamos com Ele, ou então que nós arrancamos de nós esse título. Mas Deus, como Pai, não espera com que nós simplesmente falamos com Ele. Ele espera que nós o ouvimos, com que nós possamos pensar no que Ele está nos dizendo e, principalmente, depois disso, obedecer o que Ele está nos dizendo. Jesus mostra a essas pessoas que mesmo através do erro, da incredulidade, Jesus estaria com eles. E Jesus está nos dizendo que a vida irá nos trazer situações que sim, talvez nós vamos errar, mas o importante é que a palavra que gera vida em nossos corações, ela deve estar latente com a esperança de que Ele está com nós em todo o tempo. Esses discípulos lá na frente, na ressurreição, eles se encontram. Eles se dispersam por algum tempo, mas depois eles se encontram. E Jesus aparece a eles. Jesus se mostra a cada um deles. Jesus mostra que Ele venceu a morte para nos trazer a vida. Porque Ele traz para nós a realidade de que são nossos dias. Mas Ele também traz a esperança de que Ele nunca nos abandonará. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos apresenta. Esse é o Deus que te chama a falar assim, independente da sua classe escolar, independente de qual série você tenha, você tem condição sim de aprender desse Deus Todo-Poderoso. Porque, mesmo conhecendo a mansidão e a humildade desse Jesus, a natureza que nós carregamos, hora ou outra, sempre irá apontar aquilo que existe dentro de nós. Pedro era um homem altivo. Pedro era um homem que estava pronto a ir. Era de fato um líder da igreja. Deus dá a ele essa chave. Deus dá a ele o início da igreja com a pregação de Atos. O próprio Senhor já sabia de quem Pedro era. Tanto é que, como eu disse, em Lucas vai dizer que Jesus intercede por ele. Mas Pedro não deixa de olhar para dentro de si e demonstrar a arrogância do seu coração. Aqui nesse momento Jesus está mostrando a eles que mesmo depois de 3 anos e meio de caminhada, ainda assim existia dentro dele, dentro de cada um deles, dentro de nós, algo que nos conduz ao erro, que é a nossa natureza pecaminosa. O verso 29 e 30 vai nos dizer assim: então Pedro disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Talvez você possa olhar e dizer assim, pastor, mas você está sendo um pouco duro. Olha a intenção de Pedro. Pedro tinha boa vontade em dizer isso. Pedro estava querendo demonstrar para Jesus o quanto ele o amava. Meus irmãos, não é de boa intenção que o céu está cheio, mas o céu está cheio de um coração contrito e quebrantado. Se aquele que era Senhor de todas as coisas estava sendo ferido, o que não precisava nesse momento era a arrogância de um homem ser demonstrada. Era sim um compadecer de tudo aquilo que iria acontecer. Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim.
Enquanto nós confiarmos em nós mesmos, nós iremos demonstrar a arrogância do nosso coração, mas o Senhor nos convida a tirar todo o mérito de nós e atribuir a Ele. João Calvino vai dizer que tudo que existe de bom dentro de nós é Jesus, é o Espírito Santo dentro de nós, e por isso nós devemos dar a Ele toda a honra e toda a glória. Nós venceremos sim Satanás e seus demônios, nós venceremos a perseguição, nós venceremos a dor, nós venceremos tudo aquilo, mas não por nossas forças, mas por causa do Espírito que nos convence todos os dias dos nossos erros e pecados. Por causa daquele que nos influencia, daquele que nos instrui, daquele que nos direciona, daquele que nos consola. Daquele que o próprio Deus, ao ver que mesmo Jesus tendo morrido naquela cruz, o ser humano não podia ficar sozinho, mesmo sabendo que o batismo é algo que vem para matar o velho homem e o nascer de um novo homem, ainda existe dentro de si algo que nos leva a pecar. O próprio Pedro vai dizer que o batismo não tem o poder de tirar a imundície que existe dentro de nós, mas gera em nós uma consciência de um coração contrito e quebrantado. As palavras de Pedro, ao chegar diante de Jesus, traz a ele a revelação daquilo que iria acontecer. Jesus era homem, mas Jesus também era Deus. Mesmo sofrendo naquele momento, sabendo aquilo que tudo iria acontecer, Jesus, como Deus, ele sabia do que iria acontecer com Pedro. Por isso Lucas já começa dizendo que Jesus intercede por ele. Ele é o nosso advogado. E Jesus diz: em verdade lhes digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Você já parou para pensar no espaço-tempo desse verso? Jesus não diz a ele que será em uma viagem missionária. Jesus não diz a ele que será depois que Jesus ressuscitar, ou no momento da crucificação. Ele está dizendo de uma forma clara que seria naquela mesma noite. Aquele que antes estava cheio de si, pronto a guerrear contra Roma por causa de Jesus, na verdade vai mostrar o quanto ele necessitava de Cristo, o quanto todos nós somos falhos, e o fato de nós sermos falhos nos conduz a viver de uma forma clara em dependência de Deus. Se a sua vida não tem sido uma vida de dependência de Deus, eu quero te dizer que vai chegar um momento, infelizmente, que uma hora o galo vai cantar depois de você ter negado a Jesus por 3 vezes. Porque a única coisa que sustenta as nossas vidas é o nosso Senhor e Salvador. É o Espírito Santo de Deus. Pedro não somente olha para si, mas ele continua demonstrando a sua arrogância. Ele continua demonstrando aquilo que ele tinha dentro de si. Ele olha para dentro de si e cumpre o que Jesus disse, que a boca fala o que o coração está cheio. O coração dele estava cheio de arrogância. Mas Pedro insistia com mais veemência. Jesus havia dito a ele, dado a ele uma repreensão. Jesus havia trago a ele o que iria acontecer. Mais uma vez eu chamo a sua atenção para algo importante. Pedro havia caminhado com Jesus? Sim ou não? Pedro havia caminhado com Jesus. Pedro havia visto Jesus mostrando aos fariseus até mesmo o que eles pensavam. Como Pedro pode olhar para Jesus vendo o que iria acontecer mais à frente e não olhar e falar: Senhor, me ajuda a não acontecer isso? A atitude dele foi totalmente diferente. Ele diz: mas Pedro insistia com mais veemência: e ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa.
Pedro não somente olha para si, mas ele influencia os demais, porque ele estava cheio da sua religiosidade, ele estava cheio da sua boa vontade, ele estava cheio de todas as vezes que ele tomava a frente para fazer todas as coisas. E Pedro já havia andado sobre as águas, em determinado momento ele afunda, e mesmo assim não havia aprendido. Porque, de fato, nós dependemos de conhecer a Deus. Se Pedro, que andou com Jesus durante todo esse tempo, ainda Jesus o advertindo, ele demonstrou a arrogância do seu coração, que dirá nós? Que dirá cada um de nós? Mas Pedro insistia. Quantas vezes nós insistimos? Não, não vai ser dessa forma. Jesus nos fala o caminho que nós devemos andar. Jesus está dizendo para você, se arrependa dos seus maus pecados, avalie o seu coração, comece a analisar se você tem vivido uma vida com Deus ou uma vida de religiosidade com Ele. Avalie se a sua caminhada tem sido segundo as palavras que Jesus te orienta, ou se a sua vida tem sido segundo aquilo que você quer que nós façamos, que você faça. Mas Jesus te disse não, mas você está convicto que você precisa. Mesmo quando Jesus te diz que vai dar errado. Quantas vezes você tem tomado decisões, ouvindo Deus de uma forma clara, e você não se importando com Deus? Ou pior, quantas vezes você tem tomado decisões na sua vida, sem consultar a Deus, da resposta que Ele tem para as decisões que você deve tomar? Quantas vezes a ansiedade te leva a tomar decisões que demonstram aquilo que está em seu coração? Nós não devemos agir pela emoção do momento. Nós não devemos olhar para dentro de nós e acharmos que nós sabemos do que estamos fazendo. Por melhor que nós sejamos em cada coisa que nós devemos fazer, que nós fazemos, no seu trabalho, no seu cotidiano, a sua vida deve ser uma vida regada à dependência de Deus. Não é somente em algumas áreas, é em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. A sabedoria deve ser o principal motivo da sua oração. A dependência de Deus deve ser o principal motivo da sua oração. O pedir da vontade de Deus deve ser o principal motivo da sua oração. Para que nós não chegamos como Pedro, de forma arrogante diante de Deus, como um adolescente mimado que chega diante do pai e fala assim: o senhor não sabe de nada, eu que sei o que eu estou fazendo, vai dar certo. E no final quebra a cara. Nós precisamos sair daqui dessa noite entendendo alguns pontos. Em primeiro lugar, que nós carecemos sim do conhecimento do Senhor. Desesperadamente do conhecimento do Senhor. E eu, como pastor dessa igreja, eu vou investir pesado nisso. Para que você possa conhecer, mas não adianta nós fazermos no púlpito se você não fazer cotidianamente. Em segundo lugar, nós precisamos entender que sim, a vida ela é dura. O nosso Salvador passou pela maior dureza que um ser humano pode passar. Ou melhor, que o ser humano não conseguiria passar. E que dirá nós? Como nós não vamos passar por lutas? Pastor, você está profetizando? Não, eu estou te trazendo para uma realidade da vida. Não existe um ser humano sequer que não sofreu algum dia da sua vida. Mas Deus nos traz uma esperança. A primeira delas é que Ele estará conosco todos os dias. Ele irá cuidar de nós todos os dias, mesmo quando nós erramos. Ele, como um Pai misericordioso, irá diante de nós até a Galileia. Ele irá adiante de nós. E Ele nos levará para um lugar onde esses homens foram, onde esses homens estão, melhor dizendo. Onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Mas para chegar nesse lugar, esses homens foram convencidos completamente pelo Senhor. E eles viram que a sua vida não tinha mais valor, porque eles viviam para Cristo. Em segundo ponto, nós precisamos cotidianamente avaliar o nosso coração para saber o que tem estado dentro do nosso coração.
se nós estamos sendo arrogantes diante de Deus, ou se nós temos consultado ao Senhor em tudo que nós devemos fazer. A crucificação de Jesus é a coroação do nosso Senhor e a humilhação de nós, para nos mostrar que nós não podemos nada. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nosso Senhor foi ferido por nós. Ele foi maltratado por nós. Ele foi humilhado por nós. E mesmo fazendo o que é certo, aqueles que estavam do lado dele, ainda assim, o viram como pedra de tropeço. Não ficou ninguém com ele, a não ser sua mãe, a não ser um discípulo, a não ser aquele homem de Cirene, que foi colocado para o levar até lá no alto. E mesmo assim, ele não retrocedeu no seu destino. Ele já havia mostrado aos seus discípulos que o seu corpo seria moído e o seu sangue seria derramado. E isso não foi algo hipócrita. Isso não foi uma demagogia. Ele disse, ele viveu, ele venceu. Para que você estivesse aqui hoje, para que essa palavra viesse a fazer efeito no seu coração, para que no seu coração fosse tirado toda a arrogância, para que você entendesse que Ele está com você todos os dias, e que se você está aqui nessa noite, é o primeiro passo para você compreender que Ele está com você, que não importa o que a religião diz, que não importa o que os homens digam, que não importa o que a sua mente, o seu coração diz, mas o que vale são as suas palavras que não passarão. Essas sim terão efeito. E por mais que o seu coração seja duro, obstinado, a doce voz do Senhor quebrará peça por peça, para que Ele entre dentro do seu coração, faça cair as escamas dos seus olhos e te faça enxergar um novo caminho. Sim, nós somos pecadores, mas maior do que o nosso pecado está aquele que nos salvou. Por isso, nessa noite, em primeiro lugar, eu quero te convidar a você entregar a sua vida para Jesus, para você entender que Ele é seu Senhor, porque Ele está te chamando, porque Ele te trouxe aqui. E se você quer tomar essa decisão, é Ele quem está te convencendo. Já é uma parte do que Ele está te mostrando, que Ele está com você. Por isso, se você quer fazer essa decisão, quer tomar essa decisão, eu quero te chamar para você, dê um sinal com a sua mão enquanto o Rosenildo canta. Mas eu quero que você erga a sua mão bem alto e fique com ela erguida. Que eu quero saber quem é você, que o Senhor buscou na sua casa, para dizer para você que Ele está com você desde a fundação dos séculos, e que Ele é quem pode te sustentar, mesmo com seus vícios, mesmo com seus pecados, mesmo com aquilo que você tem, porque Ele é quem vai fazer em você a obra da regeneração. É Ele quem vai tirar todos eles. É Ele quem vai mudar a sua história.
É Ele quem vai te fazer ser um homem e uma mulher segundo o coração dele. Ouça essa canção. E se você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar-se com Ele, erga sua mão bem alto. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo. Vem aqui na frente, Jéssica. E a sua verdade não habita em mim. Se eu disser que não tenho pecado, onde está a segunda pessoa? A mim mesmo e a sua palavra não habita em mim. Essa é a mensagem da cruz, que dele Erga sua mão bem alto. ouvimos e anunciamos. Deus é a luz, nele não há trevas. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com seu corpo. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o Deus sangue nos purifica todo pecado. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. O sacrifício dele foi maior do que o seu medo de levantar a mão. Só se entregue, não se preocupe. Ele é quem faz o querer, o convencer, o realizar. Por isso erga sua mão bem alto. E esta é a mensagem da cruz, Oh Espírito Santo de que Deus, dele o Senhor me mostra ouvimos pessoas, e Pai. anunciamos. Deus é a luz, nele não há trevas. Deus é a luz, nele não há trevas. O nosso Deus é a luz, nele não há trevas. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o Teu sangue nos purifica todo pecado. Deus, eu sei que tem mais pessoas. Nós vamos cantar mais esse refrão. E essa pessoa, ela está em dúvida, porque ela está com medo da decisão que ela está tomando. Meu irmão, minha irmã, não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele. É Ele que sustenta. Eu só estou aqui. O pastor dessa igreja só está aqui por causa do sustentar dele. Então, só se entrega a Ele. Nós vamos ouvir mais esse refrão. E você pode erguer a sua mão. Você sabe que você está com medo, mas não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se andarmos na luz,
Tem mais alguém que quer erguer a sua mão, como esse jovem que aqui fez essa decisão? Não precisa ter medo, porque é o Espírito Santo que está te convencendo nessa noite. É o Espírito Santo que está te convencendo. Tem mais alguém? Erga a sua mão, bem alto. Quero dizer para você, essa a mensagem da cruz, que dele ouvimos e anunciamos. Deus é a luz, se andarmos na luz, temos comunhão. Se andarmos na luz, o teu sangue nos purifica de todo pecado. quero dizer para vocês dois aqui, não se preocupem. Deus trouxe vocês aqui não só hoje, mas há alguns dias. E Ele é quem vai sustentar vocês. Ele é quem vai fazer o realizar de todas as coisas. Só abram o seu coração para que Ele possa os direcionar. E nós, todos nós estamos aqui, vamos ajudar vocês nessa caminhada. Todos nós vamos caminhar junto com vocês, discipulando, assim como Ele caminhou. Ele vai nos usar para caminhar com vocês, para andar com vocês. Por isso, como a prova, disse a primeira prova, que toda a igreja vai repetir junto com vocês essa oração. Nós vamos repetir para mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu me entrego ao Senhor e te peço que esteja comigo até o dia onde me encontrarei contigo na Jerusalém celestial, onde o Senhor se apresentará a nós e reinará sobre nós. Senhor Jesus, nesta noite eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, tira a arrogância do meu coração e gera em mim um coração contrito e quebrantado, porque nessa noite eu entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para que o Senhor venha direcionar. Nessa noite eu entrego a direção da minha vida, para que o Senhor a guie por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do teu filho, quero abençoar a vida da tua filha, a decisão que seus filhos tomaram, convencidos pelo Senhor, eu não tenho dúvida disso. Que o Senhor os sustente, Pai, como o Senhor sustentou Pedro. Que o Senhor, ó Pai, os leve às nações, assim como o Senhor, ó Pai, fez com Pedro. Que eles possam olhar para a sua vida e já não ver mais valor na sua vida, porque a sua vida já está no Senhor, ó Pai. Que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, estar fortalecidos todos os dias, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos. Vocês podem voltar para o seu lugar, em nome de Jesus, amém.